E o vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a ingestão de álcool tanto na amamentação quanto na gravidez. E aí, Roberta, qual que é a opinião? O que tem de evidência científica sobre isso? Oi pessoal, bom dia, muito bom estar aqui de novo com vocês. E agora a gente vai conversar aí, né, Paulinho, de um tema que gera muitas dúvidas, né? Pode ou não pode beber durante a amamentação? E durante a gestação e todas as partes aí e as fases que envolvem o binômio mãe-filho aí. Isso. O que a gente vê? Na amamentação, gente, não é recomendado beber. A ingestão de álcool na amamentação, eu acho que, né, Paulinha, você também deve viver isso aí, estudar isso também. A gente tem dois riscos principais, né? O primeiro deles é o leite, né, a amamentação, o leite materno, que vai passar uma quantidade sim de álcool pelo leite. O bebê então, não é recomendado. Não é recomendado. O bebê vai ter um nível de ingesta de álcool aí. E ele está em formação, né, cerebral, Isso. né, e aí pode causar algum dano para o bebê, Sim. né? Até mesmo uma crise de abstinência alcoólica. Exatamente. Né? Depois, tipo, a mãe bebeu, depois ela para de beber, a criança acostuma com um certo nível alcoólico que é ruim, e ela, além dela ter os efeitos maléficos do álcool, ela vai ter os efeitos da abstinência alcoólica também, que são dois problemas graves aí. E o segundo risco que a gente vê das mães aí, né, da mãe ingerir bebida alcoólica, é a redução da atenção na hora de amamentar, né? Aí risco de queda, risco de asfixia do bebê. Às vezes toma uma tacinha de vinho, vai, relaxa, dorme e não vê as necessidades do bebê. Às vezes já está cansada, ainda soma com... Junta tudo. E aí, risco eu acho... de morte, né? Exatamente. E risco evitável, né? Uma coisa que a gente estava conversando agora antes de gravar também é sobre enquanto a mulher está tentando engravidar, né? Que também não pode, né? Sim, esse é um tópico até que a gente não para muito para pensar. Ainda mais hoje em dia que muitas das mães às vezes têm uma dificuldade para conseguir engravidar, né, pela rotina, pelo uso prolongado de anticoncepcional. Então, às vezes a mãe fica 6 meses, 1 ano tentando engravidar e a gente esquece e fala, tô tentando, mas tá difícil e tudo. E relaxa e o que é recomendado, continua saindo, né, tomando um vinho, tomando uma cerveja. E o que tem se observado é que os maiores efeitos do álcool no feto são nos primeiros 3 meses de gestação. Então, muitas das vezes, essa mãe está grávida sem saber ainda. Às vezes ela ainda não fez o exame, né? Fala, vou fazer no fim do mês. E aí ela está grávida e ingerindo bebida alcoólica. Isso. Então, não é incomum a gente ver assim, eu descobri que eu estava grávida com 6 semanas. Então, quer dizer, já passou 1 mês ela bebendo, né, ingerindo álcool aí e tendo esse risco para o bebê aí. Você falou que nos 3 primeiros meses, né? Isso. E depois, como que funciona isso? Pode, não pode? Não, na verdade não é recomendado. É porque é pior nos 3 pior, primeiros isso. As consequências para o feto, elas são maiores no primeiro trimestre de gestação, mas elas acontecem nos 3 trimestres, nos 9 meses aí de gestação. Né? Quais que são as consequências para o bebê depois que ele nasce de uma mãe que tomou álcool durante a gravidez regularmente? O que a gente observa? O álcool, ele é uma substância teratogênica. Né? O que é isso? São substâncias que causam alterações na formação do feto. Assim como droga, assim como alguns remédios, né, que são proibidos, que a mãe não pode tomar enquanto ela está com a intenção de engravidar. E o álcool é um deles. Então, ele causa algumas malformações no bebê, principalmente no cérebro desse bebê, e que, quando esse neném nasce, são sequelas que a gente não tem como tratar, voltar atrás dessas sequelas, né? Como, por exemplo... um atraso mental. Sim, né? De alterações físicas, assim, é muito comum a gente ver alterações no olhinho, um olhinho menor, alterações no nariz, boca, uma boca pequena, às vezes até implantação baixa de orelha, microcefalia, a cabecinha menor, isso pode acontecer, alterações cardíacas, alterações ósseas, renais. E um déficit muito grave para o bebê são as alterações na formação do sistema nervoso. Então ele pode ter alterações, ele pode ter um desenvolvimento
retardado, pior do que de um outro neném, alteração mesmo de QI mesmo, assim, ser uma criança atrasada. E como também um excesso de álcool, até como a abstinência alcoólica, que a gente até comentou antes aqui, podem levar a crises convulsivas. Então, a mãe bebeu regularmente, o bebê nasceu, ele pode ter essa crise de abstinência? Pode, porque é como se ele bebesse todos os dias e de repente ele para de beber. E como que a mãe pode ver isso em casa, essa alteração no bebê? Qual que é a alteração que eu vejo no meu bebê que ele está tendo uma crise de abstinência? Sim, o que a gente observa muito? Um bebê irritado, um bebê que chora, que nada consola, um bebê com muitos tremores, como se fosse o álcool mesmo. Sabe, a pessoa que para de beber e fica tremendo, fica agitada, sudoreica, ela soa muito. São esses sintomas que a gente observa no bebê. O bebê que não tem tranquilidade mesmo para mamar no peito, né? Então são alterações que a gente vê aí que esses bebezinhos podem apresentar. E não tem cura, né? Não, infelizmente. Não tem como voltar atrás. Não, essas alterações que aconteceram, elas são irreversíveis. O que a gente pode fazer associado a uma equipe multidisciplinar, né? E quanto mais precoce esse diagnóstico, melhores os efeitos disso, é a gente tentar atenuar esses efeitos. Por exemplo, uma criança que teve um relato de crises convulsivas, de tremores, ela ser precocemente acompanhada por um neurologista, né? Por uma equipe multidisciplinar, aí, uma psicologia, para poder estar estimulando essa criança e, inclusive, às vezes até com medicamentos para controlar essas crises e essa irritabilidade. Da mesma forma, uma criança que tem um atraso no desenvolvimento, às vezes até um atraso de fala, um atraso motor, pode ser acompanhado por um terapeuta ocupacional, por uma fono. Então, isso tudo, quanto antes a gente diagnosticar, melhor para o bebê, né? E não esquecer também do acompanhamento da mãe, né? Sem dúvida, né? Porque às vezes bebe porque tem algum vício, né? Ou porque precisa daquilo. Ou às vezes até algum problema. Tem muita mãe que às vezes quando o bebê nasce, que ela vê que aquilo foi consequência de um ato dela, porque às vezes a pessoa só enxerga o que aconteceu depois que aparece, e aí né? Fica arrependida. Fica arrependida, depressão pós-parto. Então, às vezes, foca-se muito em tratar o neném e esquece a mãe de lado. E tem que tratar os dois, Os né? dois, a família como um todo. E até mesmo o pai e outras pessoas envolvidas nesse cuidado aí. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. E uma dúvida que eu também tenho, Robertinha, tem alguma faixa etária que acomete mais essas mães? Ou um padrão socioeconômico? Existe algum estudo com relação a isso? Você tem algum O que a gente tem visto até que, assim, antigamente falava-se muito assim, mais adolescentes, faixa etária mais nova, uma classe econômica mais baixa, tem menos instrução, mas hoje tem-se visto cada vez mais pessoas até mais velhas, as crianças tendo essas alterações, inclusive muito frequente numa faixa etária que a gente não esperaria tanto, por exemplo, entre 30 e 40 anos de idade, que você pensa assim, não, uma mãe que já está mais madura para ter um bebê, mas que às vezes tem algum grau de sofrimento aí, né, da mãe, também alguma coisa que esteja acontecendo com a mãe. Então a gente tem observado isso nessa faixa etária também. E com relação às classes sociais, infelizmente, quanto menos se sabe, menos se cuida. Então, às vezes, uma mãe de um nível socioeconômico mais baixo, talvez ela tenha menos instrução, isso. Atrás, né? Às vezes ela nem sabe que faz tanto mal. Então, talvez falta mais a informação para essas pessoas do que simplesmente a gente falar, tal faixa etária bebe mais que a outra. Não, é porque talvez ela tenha menos instrução. Mas a gente tem observado essas alterações no bebê, né, do álcool em todas as classes econômicas. Eu tenho uma história interessante para contar, gente, que eu estava dando curso de amamentação para um grupo de mães, e uma mãe que usava drogas e também bebia álcool, ela virou e falou assim, não, eu faço isso, não tem nenhum efeito no meu bebê. E ela estava grávida, já tinha tido um filho. E aí ela falou assim que não tem nenhum efeito no bebê. E aí depois ela foi e me falou assim, nossa, porque meu primeiro filho é super lerda, super devagar, uma criança sonsa, ela ainda usou esse termo.
E aí você vê, né? Aí depois ela falou que não tinha nenhuma alteração. E aí depois você consegue perceber que tinha alteração, porque ela viu o comportamento do bebê, ela só não conseguiu associar uma coisa na outra. Porque às vezes, como não tem alteração, não tem nenhuma deformidade física, a pessoa associa que o menininho que é atrasado na escola, ou né, ele que demorou para andar, que é dele, e não de uma ingestão de álcool que foi feita. Isso é muito comum. Gente, então é isso. Esse vídeo é para informar todas as mães. Gente que tem dúvida, pode ou não pode ingerir durante a gravidez, enquanto você está tentando, depois que você está amamentando. Robertinho, muito obrigada. Obrigada a você. Viu? Quem gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, dar o like e inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.